Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou comentar sobre um assunto que é muito recorrente, nas conversas sobre mercado financeiro, já debates intermináveis, discussões de fóruns, muitas vezes acaba sendo também uma batalha de ego, que seria a distinção entre investidor e especulador na bolsa de valores. A maioria das pessoas não sabe a, qual é a diferença entre investir e especular. Eu vou tentar dar um panorama, sem entrar muito em detalhes, mas o que eu vejo é que as pessoas que sabem bem essa distinção, elas acabam por tomar um partido de uma maneira radical. Eu sou sócio, eu sou trader e uma coisa não se mistura com a outra, e não é bem assim. Na verdade, não são dois tipos de pessoas, mas são dois tipos de comportamento que nós temos que tomar conhecimento, porque podem ser usados a nosso favor. Eu vou usar esse Excel aqui só para anotar algumas coisas para a gente ir conversando. Então, aqui eu vou colocar investidor e aqui eu vou colocar o especulador. Então vamos lá. Quando nós estamos falando do investidor, nós estamos falando, ou sócio, nós estamos falando de uma pessoa, um tipo de investidor do mercado que ele está pensando em primeiro lugar no longo prazo, certo? Ele não está preocupado com variações de preço. Então o que o investidor faz quando ele vai à bolsa de valores? Ele vai ao mercado para comprar ou vender empresas. Ele vai então negociar empresas. Ele não fala assim, me vê 100 ações dessa empresa aqui. O pensamento dele é o seguinte: eu vou ter 0,001% dessa empresa. Ele está preocupado com se a empresa vai crescer, qual é o setor que ela atua, quais as expectativas dela dentro da economia mundial, brasileira, ou seja, de que país que for que esse investidor atua. Então, na verdade, ele está preocupado com a saúde financeira em termos contábeis, vamos dizer assim. Ele quer saber se a empresa tem lucro, e o lucro tem que ser um lucro consistente, tem que ser um lucro que está sempre subindo subindo mais que as outras empresas do mesmo setor, ou subindo de acordo com as empresas do setor. Se ele está subindo mais que uma taxa de juros, que a inflação, se está realmente tendo um lucro consistente, se a empresa está crescendo na mesma velocidade do setor que ela atua, ou até, de preferência, se ela está crescendo mais. Então, além do lucro, ele está preocupado com receitas, que tem a ver com lucro, né? Está preocupado com a dívida que a empresa tem. Se a empresa tem muita dívida em relação aos seus lucros, em relação ao seu patrimônio, ela já pode ser uma empresa mais arriscada, que demanda maior atenção. Ele vai analisar outras coisas como dividendos. Ele quer saber se a empresa é uma boa pagadora de dividendos, ou seja, se ela divide o seu lucro com seus acionistas. Então, esse investidor está preocupado com esse tipo de abordagem. Como eu estou falando que ele está preocupado em termos contábeis, lucro, receita, dívidas, só para dar um exemplo, nada disso é analisado separadamente, podemos dizer que ele é um cara mais preocupado com a análise fundamentalista.
é justamente estudar os fundamentos da empresa, uma vertente da, da economia que estuda justamente os números da empresa, resultados, ativos, passivos, toda essa parte mais contábil e ligada à macro, microeconomia também. É isso que ele tá pensando para a sua estratégia de investimento. Ou seja, no fim das contas, o que ele quer, esse investidor, ele quer acumular patrimônio. Então ele vai definir as empresas que ele acha interessante investir a partir de uma análise que ele fez, que comentaremos em outras oportunidades, como você pode fazer a sua análise, que tipo de fatores que você pode incluir para escolher as empresas que mais têm a ver com o que você gosta de investir, com o que você acredita. Então esse investidor está preocupado no longo prazo em acumular patrimônio. Então ele vai para o mercado para negociar a empresa, não está negociando preço, certo? Por outro lado, o especulador, que pode ser chamado também de operador, trader, o pessoal gosta muito do trader, então é o especulador, é a mesma coisa. E assim, o especulador é parecido dentro do mercado financeiro inteiro, não é só em ações. Pode ser com imóveis, com moeda, ele é parecido em todos esses campos aí do mercado financeiro, vamos dizer assim. Ele vai para o, ele está preocupado com o curto prazo, vou até botar uma barra médio prazo, porque aí tem gente que acha que curto prazo é 2 semanas, tem gente que acha que curto prazo é 2 dias, tem gente que acha que é 2 meses. Então isso aí vai da estratégia de cada especulador. Mas a questão é que ele vai para o mercado negociar produtos. Ele não está negociando. Podia ser 100 ações, vamos dar um exemplo. Ele vai lá comprar 100 ações da Petrobras, mas se alguém falasse que não são ações, são quilos de Petrobras, ele vai lá, para ele tanto faz, entendeu? Me vê aí 100 quilos de Petrobras, vai ali na açougue 100 quilos de Petrobras. O que ele está interessado no preço. O que interessa é variação de preço. Então esse cara ele vai prestar atenção em gráficos, padrões que se repetem, indicadores de tendência. É nisso que o especulador está prestando atenção. Além dos indicadores, temos também os osciladores, que mostram o comportamento mais recente do mercado, como o mercado está se comportando. E não tem nada demais em vender produto também. Você, na verdade, é um mercado legitimado e regulamentado. Você pode comprar 100 ações de uma empresa X hoje e vender amanhã. Isso não tem nada demais. Você pode comprar hoje e vender hoje também, chamado day trade. E você pode comprar hoje e não querer vender e ficar acumulando dividendos enquanto a empresa tiver uma saúde financeira boa e estiver indo bem em relação ao setor, se você quiser, você fica ou não. Mas aí já é um cara que é um investidor. Se o cara é o especulador, ele está interessado realmente na variação de preço, ganhar dinheiro com isso. E além dele prestar atenção em gráficos e indicadores, ele sabe que os gráficos e os indicadores que fazem parte da chamada análise técnica estão ligados a emoções e a psicologia do mercado. Então esse cara ele está muito interessado, ele estuda bastante também para entender como funciona a psicologia do mercado. Porque o mercado às vezes está eufórico, o mercado às vezes está chateado, hashtag chateado. Então
tem essas questões, esses picos emocionais, são boas oportunidades para ganhar dinheiro e ganhar com a variação de preço para o especulador. Então, na verdade, ele não está acumulando patrimônio. Esse cara aqui realmente está preocupado em acumular dinheiro, certo? Acumular, corrigir aqui. Esse cara está preocupado em acumular dinheiro. Então, essas são as principais diferenças, assim, falando bem a grosso modo, entre o investidor e o especulador. Mas o que eu queria acrescentar, na verdade, é que você não precisa tomar partido entre ser um especulador ou ser um investidor, ficar entrando em fórum, fazer torcida, fazer passeata, falando a marcha do investidor. Não existe nada disso. Você pode combinar. E é interessantíssimo você conhecer bem as duas visões, saber um pouco de cada e poder combinar nos seus investimentos. Porque, na verdade, são dois comportamentos distintos, não são tipos de pessoas, são só dois comportamentos distintos, entendeu? Se você conseguir utilizar com critério, você vai bem. Ou seja, você pode utilizar, por exemplo, a especulação para potenciar seus ganhos em investimento e poder reaplicar o dinheiro que você ganhou na variação para comprar mais empresas. Então, o importante é que você preste atenção nisso, seja investidor ou especulador, que você sempre vai trabalhar com as duas. A tendência é que você trabalhe com as duas em algum momento. E se você souber como elas funcionam, você tem mais chances de se dar bem. Então, lembre-se sempre de ser bem disciplinado, tanto no investimento, na especulação, e criar seu sistema de negociação para atuar na bolsa, ou adaptar o sistema de alguém e seguir. Importante que você consiga criar e seguir todos os meses, ou no caso de um investidor que aplica mensalmente, ou se você é um especulador, que você tenha as suas próprias regras de entrar e de sair. Quando você entrar, você já saiba quando você vai sair, que tipo de comportamento você está esperando, quanto você aceita. E assim, eu acho que as pessoas podem se aproveitar melhor dessa distinção entre investidor e especulador. Obrigado, pessoal. Nos próximos vídeos vou entrar mais em detalhes sobre aspectos de investimento, especulação e o que tiver a ver com o mercado financeiro que possa ser conversado também. Muito obrigado e até a próxima.